Olá pessoal, Rafa Leira aqui também do canal Estação For Strings. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, onde eu vou falar um pouquinho sobre fatos sobre o famoso violinista Niccolò ou Niccolò Paganini. Vamos lá! Ele era conhecido também como o violinista do diabo. Muita gente diz que ele foi o melhor violinista de todos os tempos. Nasceu em Gênova, Itália, em 27 de outubro de 1782. Fez seu primeiro concerto aos 9 anos de idade. E esse seu primeiro concerto, com 9 anos de idade, ele tocou a sua própria composição. Conheceu vários artistas e compositores famosos da época, como Goethe, Schumann e outros. E dentre esses amigos, um deles que popularizou esse fato dele ter o pacto com o diabo. E Paganini se aproveitou disso para ser cada vez mais famoso. E assim ele foi um cara que foi rodeado de rumores, né? As pessoas ficavam contando, falando coisas que ele tinha a mão muito grande, o pé grande, que ele tinha os olhos profundos e grandes, então era cheio de fantasias ao redor dele por causa disso. Diziam que ele assassinou a própria amante e com as tripas dela fez cordas do seu violino. Nossa Senhora! Esse povo tem realmente a imaginação muito fértil. Também dizem que ele assassinou um homem e foi para a cadeia. E nesse tempo que ele ficou na cadeia foi onde ele fez o famoso pacto. Ele sofria da famosa síndrome de Marfan. Diziam que seu pai o obrigava a estudar mais de 10 horas por dia. Será que é verdade? Paganini também compôs várias músicas para violão. Uma das melodias talvez mais simples que Paganini tenha composto talvez seja a melodia Dança das Bruxas. Para mim não é simples. Uma das melodias talvez mais difíceis, né, os mais famosos, são talvez os 24. De novo. Uma das melodias mais difíceis, talvez mais famosas, é os 24 Capricho para violino de Paganini. Paganini inspirou outros compositores da época também, como Liszt, Brahms e Rachmaninoff. Paganini gostava de gastar muito dinheiro. E dizem que ele gastava em jogos e jogatinas, mulheres e violinos. É o verdadeiro rockstar de antigamente. Diziam realmente que ele era muito feio e estranho. Apesar de ser comprovado que ele teve 2 amantes, né? Essas 2 amantes eram irmãs de Napoleão Bonaparte. Se casou com uma bailarina chamada Antonia Bianchi. E juntos eles tiveram um filho que botaram o nome de Aquiles. Mas não é o Aquiles da história, né? Ou do filme Troia. É outro. E Paganini sempre se vestia de preto, né? Assim as pessoas cada vez ficavam mais curiosas e cada vez aumentava mais os boatos sobre o pacto dele. Ele aproveitava disso também um pouco, né? Dizem também que Paganini foi muito um cara que pensava bastante em dinheiro. Mas apesar de dizerem que ele era um cara muito arrogante, que só pensava nele mesmo no dinheiro, dizem que ele ajudou outros compositores, outros músicos da época que estavam em fase de falência, como o próprio Hector Berlioz. Sabia-se que era um cara muito doente, os membros dele, no caso os dedos e a mão, bem flexíveis, ele conseguia ser bem flexível com as mãos. Então, ele tinha uma mão realmente maior do que a média. Dizem que ele podia tocar uma escala de 3/8 sem mexer a mão no lugar, só esticando. Também dizem que a amplitude da mão dele, ao total, era de 45 centímetros. Nossa! E conforme a sua fama, né, foi passando com o tempo dele ter esse pacto, né, na época que ele morreu, quando ele veio a falecer, os sacerdotes da época não queriam enterrar ele com os costumes religiosos da época. E por isso o cadáver dele foi embalsamado e ficou por um ano no porão da casa do próprio filho. Paganini tinha 5 famosos violinos, né, 2 Stradivarius, 2 Amati e 1 Guarneri. Esse Guarneri é o famoso Canone. As composições que o Paganini mais gostava na época eram as composições de Pietro Locatelli. Se você não conhece as composições de Pietro Locatelli, procura no YouTube para você conhecer algumas composições desse cara. Realmente são muito interessantes. Além dos 24 caprichos de Paganini, tem também 6 concertos para violino de Paganini. Também tem diversas sonatas e mais de 200 outras peças escritas para guitarra, né, conhecido como violão aqui, e outros. Ok, pessoal, aqui foram alguns fatos, né? Alguns deles realmente muito fantasiosos, mas alguns fatos curiosos que é legal a gente saber sobre Paganini. E lembrando que naquela época o povo tinha a boca maior do que, sei lá, enfim, o povo falava muito, tinha uma imaginação muito fértil. Mas enfim, vale a pena a gente saber um pouquinho sobre essas histórias, esses contos de Paganini, ok? Valeu, muito obrigado, vai aí embaixo, se inscreve no canal, acompanha a gente também no Instagram, no Facebook, no Twitter e principalmente aqui no YouTube. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.